Olá, bem-vindos ao nosso estudo semanal. Estamos estudando o livro Missionários da Luz e atingimos hoje o episódio 11b do capítulo 10, Materialização. É uma sequência toda semana, os episódios apresentados ficam disponíveis no canal e esses capítulos do livro Missionários da Luz são capítulos mais longos. E nós estamos dividindo ele em vários episódios, esses capítulos. O episódio 11A está disponível lá no canal, para quem não viu. E para você que está acompanhando, nós vimos no episódio anterior que os espíritos se preparavam para uma reunião de materialização. Nós vimos lá a preparação que antecede a chegada dos encarnados, inclusive com uma limpeza do ambiente. E nós vamos iniciar aqui, Américo Sucena, saudando os nossos telespectadores com a chegada dos encarnados para a reunião de materialização. Bem, nossas saudações kardecianas aos telespectadores do canal do Orson. Hoje vamos, então, finalmente ver um fenômeno de materialização. Claro, não presencialmente. Não dá para provocar aqui um fenômeno no vídeo, né, Américo? Não dá, né? Nem com efeito Tabajara, né? Nem com efeito Tabajara. Não temos condição para isso. Então, a reunião de materialização vai finalmente começar. E as pessoas que foram convidadas não são muitas, são poucas. Estavam entrando na sala e, é claro, estabelece-se uma ligeira conversação com os comentários, é claro, dos trabalhos que vão ser levados a efeito, né? E nisso, uma jovem médium adentra o recinto, muito afável, muito simpática, acompanhada por várias entidades. Nós vimos no capítulo anterior que a quantidade de espíritos para produzir uma sessão dessas com segurança exige enormes dispêndios de pessoal da vida espiritual. E é isso que nós vamos examinar hoje com um pouco mais de detalhe. Pois é, realmente essa jovem médium, acompanhada de uma entidade, de um amigo espiritual de elevada condição, que André supõe ser o chefe do grupo de servidores desse grupo de espíritos que adentraram o ambiente. E aquele espírito exercia um considerável controle sobre a moça, que se ligava a ele através de tênues fios de natureza magnética. E aí André, com a sua curiosidade, né, sempre presente, André nos premia com a sua curiosidade, mas antes que ele perguntasse, Alexandre, que é apto, é muito capaz de perceber a curiosidade de André, já antecipou a resposta. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Temos um personagem novo, Américo, o irmão Alencar. E o Calimério, que nós conhecemos no episódio passado, é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos. Mas André continua estranhando. Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas, esclarece Alexandre novamente para André. E André, muito sensibilizado, recebe a saudação do novo amigo, que acolheu ali o grupo afetuosamente. O Alencar tem essa tarefa, né, de controlar o aparelho mediúnico. Vejam que há um dirigente de toda a reunião que controla todas as tarefas, inclusive aquelas de defesa, com aquele cordão que está do lado de fora da casa, porque isso foi feito numa casa particular. Então, mesmo improvisado o local, a casa é defendida por um circuito de espíritos que evitam a entrada de espíritos indesejáveis, que queiram eventualmente perturbar. E ali o Alencar, então, tem uma atividade mais dirigida sobre o controle medianímico. Fica aos cuidados mesmo do médium ou da médium. Pois é, e o Alexandre, então, na continuidade do diálogo,
muito satisfeito, acentuou que estava aquele grupo à disposição daquele dirigente. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto de sincero contentamento, mas vai nos apresentar um novo personagem aqui no capítulo. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Quer dizer, Alexandre já conhecia. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na Crosta e que colocou André Luiz muito à vontade, conversando amavelmente. Américo, enfermeira, havia sido enfermeira, um espírito participando, isso quer dizer alguma coisa aí. Acho que o pessoal estava sentindo aquele cheirinho de éter, né? Toda vez que isso acontecia, Chico Xavier fazia referência a uma enfermeira que esteve na Primeira Guerra Mundial e que tinha o nome de Sheila. E os espíritos aqui nas obras de André Luiz trocam o nome desses personagens conhecidos, como podem notar os telespectadores, porque é uma evidência tão explícita, né? É algo que não está nem um pouco disfarçado, e que Alexandre conhece muito proximamente, tem isso também, né? Muito bem. E Verônica, então, vai dizer, irmão Alexandre, iniciaremos o trabalho, o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Olha que interessante, Américo. A primeira preocupação aí da atuação dos espíritos presentes ali foi com o processo digestivo do aparelho mediúnico, da médium mais diretamente nos referindo. E Verônica, que tinha conhecimento médico, o próprio Alencar também, esse trabalho fica mais fácil, né? Você tem uma imagem aí para ilustrar esse momento. Essa imagem é da frase que você citou e que mostra exatamente onde vai ser a ação da Verônica e também do Alencar, um auxílio magnético. Na imagem seguinte, é que nós mostramos aqui um sistema nervoso parasimpático e um sistema nervoso simpático. Apesar de toda a simpatia, é bom explicar que um deles reage aos estímulos naturais. Então, quando a pessoa toma um susto, por exemplo, o coração dispara porque entra mais adrenalina no organismo. Quem controla isso é o sistema nervoso. Mas depois existe um outro sistema, que é o sistema simpático, que abaixa as tensões todas, o estresse todo, né? A função dele é regular e voltar a localizar a pessoa num estado mais equilibrado. E, portanto, nesse espaço do organismo, que centraliza uma série de órgãos, nós podemos ver aí o plexo solar, e essa região do parasimpático vai receber uma contribuição de energia muito grande, inclusive, para que os órgãos que participam do sistema digestivo sejam equilibrados e a pessoa não tenha nenhum problema com relação à digestão que eventualmente ainda esteja por fazer. A gente imagina que essa reunião foi feita à noite e o médium ou a médium deve ter tomado um lanche, deve ter sido frugal, mas em função do término do lanche e do início da reunião, ele talvez ainda, ou ela talvez tivesse ainda coisas no estômago. E isso não é bom para a tarefa de materialização. E, portanto, essas regiões foram ou receberam densamente a contribuição fluídica, tanto da Verônica quanto do Alencar. Essa referência nos faz lembrar a recomendação de não participar de reuniões mediúnicas com o estômago cheio de comida, né? Uma refeição frugal, como você se referiu, é o ideal, para não ficar com fome, mas também abastecer-se exageradamente de alimentos pode atrapalhar, porque o corpo direciona todas as suas energias para fazer a digestão. E o André não teve tempo de fazer pergunta, não, mas o Alexandre, num significativo olhar, convidou ele para observar. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroas sobre a fronte da jovem.
e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, como o Américo explicou na figura projetada, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. Olha que interessante, a digestão sendo incentivada por espíritos presentes atuando no organismo de um médium. Nós temos aí as imagens que o Américo já mostrou, né, Américo? Já comentou, inclusive, mas que podem ser projetadas novamente sobre o sistema gástrico, sistema nervoso simpático e parasimpático e o plexo solar, já comentado pelo Américo. Alguma observação a mais, Américo, sobre esta figura? Sim, porque em poucos minutos o estômago estava inteiramente livre. Veja só como a ação dos espíritos é capaz de acelerar o processo digestivo. Eles têm condições para fazer isso. E essa é a prova. Eles fizeram isso com a médium que estava se preparando para exudar o fluido vital. E logo depois, Orson, a Verônica diz que vai preparar o sistema nervoso para as saídas da força. Ora, que força é essa? Então, nós precisamos lembrar que quando nós nos alimentamos, tomamos sol, respiramos o ar, tomamos água e também a comida, nós transformamos tudo isso em energia no nosso organismo. E num adulto normal, que tem alguns trilhões de células, né, cada célula tem uma estrutura que é uma espécie de armazém, onde se guarda a energia. Então, quando a gente mexe um dedinho só, nós estamos gastando energia. E a energia sai de onde? Sai das células que estão ali perto. Então, no dedo tem um monte de célula, a energia para movimentar o dedo sai dali, das mitocôndrias. É claro que um médium ou uma médium de materialização precisa ter uma produção diferenciada dessa energia, o chamado ectoplasma. Esse médium ou essa médium tem que exudar, né, e liberar, por efeito da vontade desses núcleos celulares, essa energia ou força que nós conhecemos como ectoplasma. E é esse ectoplasma que vai sair por poros, mas predominantemente da boca, do nariz e dos ouvidos. Para quem já viu alguma cena de médium em transe na materialização, há um cordão de uma substância esbranquiçada que sai desses orifícios maiores, mas também sai dos poros, e eles se aglutinam e aí ficam sob o controle da mente daquele espírito mais evoluído que controla essa exudação e vai oferecer recursos para que o espírito que vai se apresentar receba um envolvimento dessa substância no perispírito para se tornar visível a todos. Não é um fenômeno de evidência, é um fenômeno de materialização. E todos vão enxergar o espírito que se materializa. E a gente percebe aqui no relato da obra, no texto apresentado aqui na sequência, que é uma ação coordenada. Existem vários espíritos, uma equipe de espíritos envolvidos que conhecem como se processa isso. Da mesma forma como nós vemos um processo cirúrgico, em uma sala cirúrgica, numa UTI aqui na Terra, por exemplo, em que há uma equipe especializada, né? Um atuando como anestesista, outro como cirurgião, outro com a questão cardíaca e assim por diante. E nós vemos aqui a mesma coisa. André descreve, inclusive, que enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era própria sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. Olha o trabalho que isso dá. Como o Américo comentou, as forças projetadas sobre a organização mediúnica
efetuava uma limpeza eficiente e enérgica, porquanto André via espantado os resíduos, olha, ele usa essa expressão, os resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. E o cérebro da jovem, sob o fluxo luminoso das mãos de Alexandre, alcançava brilho singular, como se fora um espelho. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Eu fico pensando como não deve ser bonito ver, acompanhar esse processo, como André Luiz teve oportunidade, espiritualmente falando, pois que debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino. Olha que bonito isso, a própria médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. É muito bonito. Américo, você sabe que no dia de hoje nós tivemos a oportunidade de ver um capítulo do livro Roteiro, capítulo 35, entre forças comuns, em que o nosso nobre Emmanuel comenta sobre as possibilidades mediúnicas, e ele começa o capítulo dizendo que a mediunidade, como atualmente conhecemos, ele deixou uma deixa aí de que existem muitos aspectos da mediunidade que ainda são desconhecidos. Quanta coisa ainda não vem pela frente. Você chamou a atenção de uma coisa curiosa. Por exemplo, para que esses colaboradores façam essa concentração de fluxo de energias sobre a estrutura da médium, eles precisam enxergar dentro do corpo. É diferente do passista que encarnado, que não tem a menor ideia do que está acontecendo com os fluidos ou com os fluidos. Ele simplesmente impõe a mão, eventualmente gesticula, conforme a orientação do passe que recebe. Mas, enfim, o fato é que, para fazer esse trabalho com eficiência, não dá para não enxergar os órgãos e essas ramificações do sistema nervoso parasimpático e do simpático. Eles precisam enxergar dentro do organismo, porque senão eles não atuam. Reparem que há uma referência, você citou, que cada um cuidou de um pedaço do organismo para energizá-lo. Então, eles precisam saber onde é que está aplicando a energia, porque não é um passe aqui no coronário, né? Simplesmente. Eles vão atuar diretamente nos plexos para fornecer a energia necessária para equilibrar e favorecer a saída da tal força mediúnica, o tal do ectoplasma. Pois é, Américo, esse fato me chamou muita atenção, porque imediatamente comparei a uma cirurgia, porque são vários profissionais de várias especialidades, a depender naturalmente do procedimento, que participam de um procedimento cirúrgico, digamos. Né? Então, um conhece uma área, outro domina, para dar assistência mútua entre eles. É muito interessante isso. E Alexandre cita, inclusive, aqui no texto, que o médium, ou o aparelho mediúnico, foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo nos processos. Olha aí, olha, ele relaciona nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Ora, do ponto de vista médico, isso também é feito. E ali estão os espíritos com os seus conhecimentos, usando o conhecimento e atuando para que o processo se dê. E André nota, examinando aqueles trabalhos em curso, que Verônica alçava agora a mão sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Olha o detalhe aí também. Mais um. Que raio de sensibilidade ou centro de sensibilidade que ela se refere, né? O André que observa isso, né? Mas a gente não sabe exatamente o que é o centro da sensibilidade. Pode ser um centro de força, por exemplo, o frontal, pode ser o coronário, que fica no alto da cabeça, mas aqui não está claro.
Ou seja, nós não conhecemos absolutamente nada do organismo humano, a não ser aquilo que é mais conhecido, mas os espíritos, eles precisam ter conhecimento especializado quando se trata de um trabalho de materialização. E aí o Alexandre explica, né, que a Verônica está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Quer dizer, ela está atuando ali, há uma assistência espiritual para que o fenômeno se dê. É uma espécie de prefácio, de introdução. E esse desdobramento, ele é importante, porque o médium precisa estar dormindo, desdobrando-se, porque senão ele vai sentir um incômodo de sair coisas da boca, então vai sentir ânsia de vômito. Ele precisa estar dormindo para que a saída do ectoplasma não o incomode durante o transe mediúnico e durante a reunião. Uma reunião dessas, por exemplo, não pode demorar muito tempo, porque há um desgaste muito grande e depois os espíritos ainda têm que fazer retornar essas energias às mitocôndrias. Isso tem que voltar para o médium. Américo, você citou bem, imagine algo saindo da boca com alguém acordado. Como é que você vai lidar com isso, né? É difícil mesmo. O incômodo deve ser grande. E hoje, que as materializações não são comuns, mas naquele tempo era, né, comum, olha o trabalho que os espíritos desenvolveram, continuam desenvolvendo, ainda que de outra forma, para todos esses fenômenos. Eles não são fruto do acaso, eles são acompanhados com conhecimento, com logística, com planejamento. E aí André vai dizer que, nesse momento, algo aconteceu de estranho no círculo das atividades espirituais. Percebeu-se um grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores se aproximaram de Alencar e um deles explicou, muito espantado. Houve um choque, como se fosse um trovão entre nós aqui, ou uma perda de energia elétrica, alguma coisa aconteceu e voltou de repente, houve um choque de vibrações. E um dos servidores estava espantado. E o servidor, o primeiro deles, aproximando-se, disse para Alencar: o senhor P, não identificado aqui, aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. E o Alencar, naturalmente, controlador do aparelho mediúnico, vamos lembrar disso. O que aconteceu? Ele bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O interessante, América, é que o André vai dizer aqui que o controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave, diz Alencar. Neutralizemos a sua influência sem perda de tempo. Quer dizer, a gente até entende esse gesto de contrariedade. É um trabalho dessa importância, com uma atitude que chega a ser leviana e de negligência do participante aí. Esse capítulo, por exemplo, ele mostra um monte de coisas que não se sabia ao tempo de Kardec. Sabia-se que a homogeneidade de uma reunião é exigida, qualquer que seja a reunião mediúnica. Mas, em termos de reunião, de materialização, as exigências são muito maiores e Kardec não chegou nesse detalhe. Portanto, essa obra, Missionários à Luz, e esse capítulo em particular, eles nos deram com clareza os cuidados que a gente precisa ter. Então, se mais à frente nós tivermos médiuns por aí pululando, provocando fenômenos de materialização, nós já temos um mínimo de informação para tomar cuidados do lado de cá. Do lado de lá, eles cuidam. Aliás, você introduz aí a informação fundamental deste capítulo, né? Porque André estava, como sempre, assustado e foi convidado para observar de mais perto, e Alexandre vai dizer para André: nestes fenômenos, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Américo, isso me faz pensar, você se referiu ao ectoplasma, você fez um comentário aí durante a sequência do capítulo sobre essa energia que sai do médium e permite a materialização.
Alexandre classifica que esses mecanismos, né, são manifestações sagradas da vida, não é simplesmente apenas um elemento de energia que é o ectoplasma, que pode se tornar visível ao olhar dos encarnados, utilizando-se das energias do médium, mas ali são manifestações sagradas da vida. E realmente, se a gente parar para pensar, é a própria energia da vida em movimento se manifestando ali através desse processo, acompanhado carinhosamente, com muita vigilância, trabalho e planejamento. Sem dúvida, é realmente uma quantidade de informação que nós não tínhamos na obra de Kardec, e aqui está razoavelmente mais detalhada. Mas ainda assim, aquém daquilo que realmente precisa, nos detalhes, nós desconhecemos. Mas como esse processo está sob comando do mundo espiritual, nós precisamos apenas nos comportar adequadamente, evitar alcoólicos, evitar chegar à reunião de estômago cheio, porque também todos contribuem com as suas energias pessoais. Todo mundo cede um pouco de energia. É claro que o médium de materialização cede mais, mas há a contribuição de todos. E isso fica claro nesse capítulo também. Embora o capítulo seja específico sobre materialização, como o Américo acabou de acentuar, todas essas recomendações sobre alcoólicos, alimentação excessiva e outras questões que podem ser acrescentadas, elas prejudicam um trabalho mediúnico, porque interferem no ambiente. Nós estamos vendo aqui os prejuízos numa reunião de materialização, mas isso pode ser transportado, pode ser adaptado, adequado a outras reuniões de socorro espiritual, a espíritos com grande necessidade. Imagine você, um espírito com grande necessidade e um médium com o estômago lotado de carne, de gordura, e por aí vai, né? Mas aquele senhor que havia bebido alcoólicos, ele, enquanto isso, transpunha a porta. Ele parecia, Américo, não ameaçar o equilíbrio geral, porque ele tinha boas disposições, boa aparência, não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Se a gente visse ele, a gente não ia desconfiar de nada. Mas os espíritos enxergam além, as vibrações se projetam de si mesmo, não é nem pelo tanto dos espíritos verificarem, é que são vibrações que se projetam no ambiente. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. E ele nem imaginava, Américo, que estava passando por isso. Eles devem ter feito lá uma campânula fluídica para isolar, porque logo em seguida o Alexandre vai elucidar o que está acontecendo. Ele diz que a respiração do tal fulano emite venenos que vão perdurar no ambiente enquanto ele respira, simplesmente respirando. E esses venenos vão atingir a massa ectoplásmica que está sendo usada para o efeito da reunião mediúnica de materialização. Então, é preciso isolar para que esse veneno da respiração não chegue ao ectoplasma. Deram trabalho, ou deu trabalho essa atividade. Porque ele não esteriliza só pelas narinas, pela respiração, pela boca também e pelos poros. Imagine o sujeito recendendo aquela energia cravada de álcool, né? E que perturba o ambiente. Isso vale, como você disse bem, até para a reunião mediúnica simples de atendimento que a gente faz no centro. Os espíritos recomendam, está lá no livro Desobsessão, do André Luiz, não se deve usar álcool no dia da reunião, pelo menos. Você citou aí a exteriorização, inclusive pelos poros, e Alexandre vai dizer que noutro núcleo até poderia ser tratado, mas aqui era um trabalho específico, a prejudicar, inclusive, o próprio médium. Ele ressalta, pois, que há uma necessidade muito grande de preparação moral para qualquer trato. E eu notei aqui também, Américo, que foram vários que cercaram ele. É um trabalho que exigiu o trabalho de muitos. E ele acentua a viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado,
mas perturba igualmente os outros. Isso é grave, Américo, muito grave. Muito grave. Agora, o próprio Alexandre diz que, em doses mínimas, o álcool até ajuda no processo digestivo. Eu me lembro, nos almoços lá em casa, meus avós eram portugueses, o copo de vinho era servido à mesa, sempre, né? Um copo, não três, quatro, cinco, que é para ajudar na digestão. Os europeus, de modo geral, usam o vinho para acompanhar a digestão. E aqui no Brasil também, em algumas refeições, é claro. Mas em casa de italianos, de portugueses, nativos, isso era comum. Não tem problema nenhum. Agora, o sujeito ir à reunião com três, quatro, cinco copos de bebida, aí complica. O excesso é tóxico, destruidor, principalmente no dia da reunião. Realmente, em alguns casos, a dose mínima é terapêutica, inclusive, né? Mas em doses excessivas e sem pensar na responsabilidade das emanações próprias, o problema vira leviandade. E André acentua que, pouco a pouco, se sentia o cheiro característico de fermentação alcoólica. Olha só, os espíritos estão sentindo o cheiro da fermentação do álcool. Já imaginou, Américo? Se a gente soubesse disso, acho que daria uma vergonha, né? Os outros estão sentindo o cheiro ali, você consumiu o álcool. Mas o senhor P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizaram a influência dele, a maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas. Então, nós temos aqui um caso que deve chamar muito a nossa atenção, Américo, que, como dissemos acima, é uma situação grave, deve ser evitada, é uma questão de respeito para com uma reunião desse tipo, e nós podemos estender a outras reuniões mediúnicas que ocorrem diariamente pelo Brasil, porque o assunto é grave, interfere na harmonia, na qualidade dos fluidos ali utilizados, e esse é o objetivo desse capítulo mesmo, citando isso. Já aconteceu, Orson, de pessoa entrar no centro, numa reunião pública, devidamente alcoolizada. Mas na reunião pública não é um grande problema. A pessoa ficou, de alguma forma, fora do ar, assistindo a palestra, porque o passe na nossa reunião pública, na casa em que ajudamos a servir, é feito só ao final. Então, nessa reunião, não chega a ser um problema. É claro que lá dentro da sala, quando a pessoa entrou, todo mundo não se sentiu bem. Assim como às vezes a pessoa entra com um cheiro de cigarro. Agora, o que vai fazer? Vai ajudar a pessoa, né? Alguém, certa vez, nos reclamou que entrou a pessoa cheirando cigarro. Agora, numa reunião pública, você não tem controle. A porta do centro está aberta, não tem jeito. Não. A gente tem que atender. E alguém perguntou assim: mas isso é falta de caridade? Não, falta de caridade é não atender a pessoa. E aí a gente lembrou que, para dar passe nas regiões inferiores, a atmosfera é muito pior, muito mais hostil do que um sujeito só chegar lá com cheiro de cigarro. Então, a gente tem que ajudar, mas numa reunião de materialização, não dá. Nunca, né? Não dá. Nós estamos vendo aqui na descrição trazida por André e a equipe espiritual, inclusive dos mentores responsáveis pelo trabalho, a trabalheira que deu, nós estamos vendo aqui. É o capítulo 10, materialização, que você tem em mãos aí. Nós estamos aqui no segundo episódio, o capítulo é denso, e não daria para dispensar essas observações. Na próxima semana, nós vamos concluir o capítulo, com o episódio 11C, quando então os trabalhos vão começar. E a médium, melhor dizendo, foi conduzida ao pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. É o assunto, Américo, da próxima semana, porque agora ela foi para o seu gabinete, onde vai haver essa exteriorização do ectoplasma para a materialização de um espírito. É bom lembrar que esse gabinete tem uma cama para que o médium se acomode, e durma e deite, né? Porque ele vai desdobrar e, durante o desdobramento, é que começa a exudação, este fluido mais denso, né?
Então, na próxima semana, vamos ouvir a respeito das materializações. Você citando a cama, me faz lembrar aqui o depoimento de Alcione Peixoto, filha do Peixotinho, dizendo que o pai ficava completamente adormecido, completamente. E tinha necessidade a mãe até fazia uma refeição, um ovo, para ele se recuperar energeticamente depois que terminava os trabalhos, porque ele ficava totalmente inconsciente, fornecendo os recursos para que os espíritos se materializassem através dele. Veja que o assunto é muito sério, as experiências de Peixotinho foram magníficas, históricas, né? A família conviveu com isso. Então, eu tenho até algo engraçado para contar aqui, Américo, que vale a pena incluir aqui no final desse episódio. A Alcione, quando era criança, né, na escola, e a professora falando sobre o processo histórico da libertação dos escravos. E, em determinado momento, referiu-se a um personagem da libertação dos escravos, o José do Patrocínio. E, na referência da professora, a menina, na sua inocência, dos seus 10 anos, 9 anos, falou: ele está sempre lá em casa. Isso foi um caso, na época, repercutiu muito dificilmente, né? Porque imagina uma época de preconceitos, né? A professora mandou chamar a mãe, porque ela está sempre lá em casa. Quem que está lá em casa? O José de Patrocínio, eu conheço ele vai lá em casa, ele anda pela casa. Muito interessante. Isso foi caso de a professora chamar a mãe na diretoria. Para explicações. Da explicação, que história é essa do Zé do Patrocínio lá na sua casa? A menina falou: conheço ele, está sempre lá em casa. Muito bem. Semana que vem a gente retorna, então, para concluir o capítulo 10, materialização do livro Missionários da Luz, com o episódio 11C. Nós esperamos você. Até a próxima semana. Obrigado. Saudações kardecianas a todos.